Hello, titia chegou, minha gente. Na verdade, eu vou falar basicamente do áudio do dia 12. Agora, quarta-feira, 12/2/2025, a verdadeira catástrofe é acreditar nela. Mas eu vou falar aqui um pouquinho do áudio que ele fez, mas pouquinho mesmo, tá? Esses dois aqui eu vou falar bem pouquinho. O áudio do dia 29 de janeiro de 2025, dualidade. O princípio da criação e da evolução, onde ele falou um pouquinho mais daquela questão de Lúcifer e tudo mais. O que eu quero destacar aqui, mais uma vez? Existe algo, como ele usou a palavra soberano, né? Que é o nosso livre-arbítrio. E eu acho que isso precisa ser bem entendido, porque não adianta querer jogar a culpa nas trevas, no capiroto, porque fez, porque estava influenciado, porque... Não adianta. Tanto as trevas quanto a luz podem até influenciar, mas a decisão é da pessoa. Entende? Independentemente de quem me influencia, se eu seguir ou não, a decisão é minha. É muito fácil justificar os erros, entre aspas, né? Embora erros não existam, como o próprio Vital já falou tanto, tudo é aprendizado, mas é muito fácil justificar aquilo que se faz, vamos dizer, fora da lei, jogando a culpa no outro. Foi porque o outro fez, o outro disse, o outro me falou para fazer, eu estava sob influência. É que nem aquela coisa, né? A pessoa enche o bucho de cachaça, faz besteira e fala que foi porque estava bêbado. Não, porque tem muito bêbado por aí que só bebe e cai lá no canto, vai dormir, fica de boa, fica rindo, não enche o saco de ninguém. Então não é a bebida, é a índole, é o caráter, enfim. Essa questão de Lúcifer, né, quando ele explica lá novamente a questão dele ter vindo também para experimentar, né, um mundo de dualidade, só que ele ficou preso. E isso é possível, aliás, provavelmente aconteceu com muitos seres que vieram experimentar essa dualidade, seres elevados que vieram experimentar essa dualidade e ficaram presos. E a importância, mais uma vez, do nosso trabalho interno, das nossas vibrações, para liberar essa entidade e outras, liberar no sentido realmente deles voltarem para as suas... Eu não sei se fala lugar de origem, porque a origem é a fonte, né? Mas para que eles sejam de fato liberados do nosso planeta. Até porque a Terra passa o seu processo de ascensão. É indispensável que todas as energias que não ressoem numa vibração de quinta dimensão sejam liberados. E outra coisa, né? Deuses e demônios habitam dentro de nós. O céu e o inferno está aqui dentro. Agora a gente vai se alinhar com aquela frequência que a gente mais alimenta. É a história lá dos dois lobos. Eu tenho dentro de mim um lobo, né? Um cão bom e um cão muito mau. Ah, qual deles é mais forte? Ora, as bolas, aquele que eu alimento. É óbvio. É em mim. Não adianta esse negócio de ficar apontando o dedo lá para fora, não adianta, não se esqueça, quando você aponta o dedo para alguém, tem 3 aqui, ó, voltado para você, só para reforçar que tudo está aqui dentro. Aí, um outro comentário que eu quero fazer é do áudio do dia 6 de fevereiro de 2025, liberação dos elementais químicos, um passo para a ascensão. Gente, esses áudios do Vital, eu não sei aqui se alguém me ouve falar e ainda não assistiu ou não ouviu lá o áudio do Vital. Ouça, esse áudio aqui, o Vital já tinha feito eu acho que um texto falando dos elementais, que são os elementais da tabela periódica, os elementos da tabela periódica, não são os 4 elementos, sol, fogo, terra, ar, né, o éter, o 5º elemento, não. São os elementos da tabela periódica, e aí ele fala da questão dos alimentos, dos medicamentos, né, que nós ingerimos, que essas consciências pertencem à 2ª dimensão, e que é de suma importância que a gente realize um trabalho no sentido de liberar esses elementos que estão dentro de nós, no nosso corpo, e que nós temos a autoridade para fazer isso. Então ele ensina nesse áudio exatamente um exercício onde você se conecta com um tubo de luz e você faz todo um trabalho junto com a Mãe Terra para descarregar esses elementos para o núcleo do planeta. E o que eu quero falar, o que eu quero destacar é isso. Quem não ouviu, ouça, para entender esse exercício e praticar.
Porque a gente já vive uma série de situações e de sintomas que a medicina não explica, é óbvio, porque é energético, mas existem questões físicas que a gente também trata, obviamente, cuidando do energético. E descarregar a energia deles é fundamental, até porque, vamos dizer assim, eles de alguma forma densificam. Para que a gente possa também ir sutilizando o nosso corpo, além da questão da ativação das 12 fitas, né, das 10, mais 10 fitas de DNA, já que nós temos 2, mas o total é de 12, além das energias que chegam, existem algumas ações que nós podemos e devemos realizar justamente para nos ajudar nesse processo de sutilização do nosso corpo. Desses 2 textos, eu acredito que seja isso. Sim, os sintomas, só um detalhe que eu deixei marcado aqui. Aqueles sintomas, né, que nós muitas vezes temos experienciado, é também um pedido de liberação dos elementais. Então, assistam lá, eu vou deixar na descrição aqui deste vídeo, esses 3 vídeos do Vital para facilitar para quem não assistiu ainda. Agora, a cerejinha do bolo é este áudio espetacular do dia 12/2/2025. A verdadeira catástrofe é acreditar nela. Até porque ele já começou com uma frase que resume tudo, né? Notícia boa não dá ibope. O povo gosta mesmo é de uma bela desgraceira. É só entrar aí nos canais que dão notícias cataclísmicas. São milhares, aliás, são centenas de milhares de visualizações. Aí as pessoas se conectam com essa energia, começam a vivenciar uma série de porcarias nas suas vidas e não sabem por quê. Ai, é castigo. Ai, por que isso está acontecendo comigo? Ai, porque nada dá certo. Porque esse mundo é uma droga. Porque a humanidade não presta. Porque deveriam explodir esse planeta. Tenha santa paciência. Faça-me um favor. Então, assim, realmente, boa notícia nunca deu ibope. Aliás, isso foi, obviamente, muito bem pensado e articulado pelos senhores da escuridão, já há muitos milênios, e lamentavelmente muitos de nós, eu já estive também, eu já acompanhei muita porcaria na televisão, não que eu me conectasse nessa energia, mas já acompanhei muita coisa e ficava assistindo, eu não me excluo disso não, mas hoje, nem pensar, Juvenal, nem a pau, Juvenal, como diria aquela propaganda. Então, assim, notícias negativas, lamentavelmente, têm, vamos dizer, um chamariz muito grande. E a gente sabe, nós sabemos que todos nós carregamos muitas memórias de dor principalmente. E essas memórias nos levam a comportamentos muito defensivos e a gente vive sempre, né, com receio. Não à toa eles recheiam as programações com acidentes, com tragédias, com doenças, com morte, com isso, com corrupção, com não sei o quê. Eu não sei como é que as pessoas aguentam assistir televisão. Sinceramente. É uma falta de amor próprio que beira as raias da loucura. Você se prestar a ficar assistindo certas coisas. Mas tudo bem, vamos lá. Como nós carregamos muitas memórias de eventos, obviamente, que nós vivemos, guerras, exatamente isso que eu falei, guerra, violência, doença, enfim, pestes, né, que assolaram o mundo e que foram plantadas por eles também, como tentaram plantar aí o coronga, né? Nós trazemos impressas nos nossos registros essas memórias de dor. Então, quando a gente ouve ou vê uma notícia, isso desencadeia um processo. Essas catástrofes que são tão disseminadas, elas acabam sendo ainda ferramentas de programação preditiva. Eles jogam nos noticiários porque eles querem que as pessoas criem essa realidade. É isso que as pessoas... Alguns não sabem, eu diria muitos não sabem, mas alguns sabem e mesmo assim fazem um belo trabalho de multiplicação do bifezão dos trevosos. Adora abastecer o buffet dos trevosos. Como disse o Vital, saia das mídias. E eu vou falar pra vocês, não é só mídia televisiva não, a internet tá cheia de lixo. Por que eu saí de Instagram, essas coisas? Você tá lá vendo um negocinho, dali a pouco é uma pessoa estrupiada, é acidente, é não sei o que, é explosão. Pô, eu não quero ver nada disso. Se eu quisesse, eu pesquisava. Fora o tempo que você perde. Então, é tudo muito bem. Fora que você
fala qualquer coisa, você vai lá no teu celularzinho, né? Ele já traz para você, como se ele estivesse fazendo um favor, né? Então a gente precisa... Então às vezes você fala num acidente, você tá comentando um acidente com alguém, logo ele... Então é tudo muito bem estruturado. Agora, vejam, existem pessoas em meio a situações muito difíceis que estão vivendo uma vida maravilhosa. Por quê? Porque elas não se conectam com a tal da catástrofe, com a tragédia, com a morte, com a doença, com isso, com aquilo outro. Isso já foi muito falado, mas sempre vale o repetir. A gente não pode esquecer que existe uma grande torcida uniformizada, ou organizada, na verdade, não uniformizada não, organizada do Armagedon, que ainda hoje torce pelo Armagedon. Vai cair do burro. Aliás, já caiu, né? O burro já deu um coice, não tá nem conseguindo comprar nada. Afinal de contas, se tiver caro, não compra. Então, o negócio é o seguinte, não vai ter nada disso não. Entendeu? Agora, importante frisar uma coisa. Dentro do teu plano de alma, se você precisa passar por determinada situação, vamos supor, relacionada a alguma catástrofe, é o que eu sempre digo, gente. Você vai ser levado de alguma forma a ela. Se você não tem que passar, mesmo que você esteja na região onde vai acontecer uma catástrofe, você será pinçado de lá e retirado do local. Você pode estar certo disso. Como ele falou, deixa eu ver se eu acho aqui. Em algum lugar eu marquei. Achei. São respeitados os planos de alma individual, os planos de alma coletivos e o plano divino para os mundos. São eles que determinam a regra do jogo. Então, se eu individualmente preciso passar uma lição, eu estou inserida também dentro de um plano de alma coletivo. E esse plano de alma coletivo, bem como individual, fazem parte de um plano divino maior. Gente, não tem erro. Quando você definitivamente consegue assimilar esses entendimentos, você consegue realmente integrar o entendimento de que ninguém passa pelo que não tem que passar. Quantas histórias extraordinárias de, entre aspas, livramento nós já ouvimos? Quantas histórias de livramento? Quanta gente? Várias, dezenas. Existem milhares, talvez quiçá milhões no mundo de pessoas que deveriam estar em determinado local, em determinado dia e hora, e não pôde chegar por algum motivo, e dali a pouco aconteceu uma tragédia. E pessoas que não estavam programadas para estar ali, e de repente lá estavam. Por quê? Porque era para ela passar aquela lição. Então assim, isso é uma das ferramentas mais importantes para a gente trabalhar essas memórias de medo. Porque quando aquela memória, quando você vê uma cena, vamos lá, uma notícia de alguma coisa que aconteceu, né, algum ato de violência, vem aquele medo, aquilo indica que você tem uma memória a ser limpa. Se você realiza técnicas terapêuticas, práticas, orações, decretos, Ho'oponopono para limpar essas memórias, você vai ouvir aquela notícia, ela não vai te causar impacto nenhum. Se você trabalha esse entendimento de que realmente no meu plano mando eu, porque fui eu que fiz, por mais que eu tenha feito com uma equipe, mas eu estava lá, eu assinei o contratinho, tá tudo certo. O que vem para mim eu pedi. O que não veio é porque não é para vir, eu não pedi. A gente não vai, inclusive, arcar com as consequências das ações de ninguém. Essa coisa dos livramentos, muita gente chama de milagre. Nossa, que milagre, fulano escapou por um triz, porque não era para ele. Eu vou lembrar aqui um fato que, né, causou uma comoção quando aconteceu, que foi o acidente com o avião da Chapecoense. Você quer mais prova do que isso? 70 e poucas pessoas que acabaram desencarnando e aquele pessoal que sobreviveu, não lembro, acho que 5 ou 6 pessoas, né, os jogadores, aquele jornalista, não lembro, acho que era Rafael o nome dele, sobreviveu ao acidente e acho que alguns anos depois desencarnou, né, de ataque cardíaco, porque não era para eles irem. E se eu não me engano, um dos meninos que sobreviveu saiu do assento que ele estava e foi para aquele onde ele foi encontrado. Talvez se ele tivesse ficado lá,
Gente, não tem nada errado. Ah, porque vai ter um terremoto lá não sei aonde, tantos pontos do planeta, né, que estão, onde se fala, né, aquela falha San Andreas, acho que é, né, na Califórnia, na África, não sei aonde. O que tiver que acontecer de chacoalho da Mãe Terra vai acontecer. Todo mundo sabe que não tem ninguém que segure isso aí. Agora, quem vai estar lá para passar o que precisa passar, ninguém sabe. E já está determinado pelo plano individual de alma, de cada um. Quem não tiver que passar, não vai passar. A gente tem esse pessoal que fala do litoral, que vai sumir o litoral, essas coisas. Eu gosto de comentar esse tipo de coisa porque... Gosto de comentar não, eu preciso comentar pelo seguinte. Logo que eu comecei a acessar aí em 2020, um monte de informações e falavam de Nibiru, que Nibiru ia chacoalhar tudo, ia afundar um monte de lugar e não sei o quê. Eu falava, mas peraí, como assim, né? Então, e esse povo todo que mora aí, como é que faz? Vai ver esse povo aonde? E quer dizer assim, tem umas coisas que você vai e volta, vai e volta. Aí dali a pouco você vê um monte de coisas acontecendo, como já aconteceram chuvas em regiões serranas, né, como Petrópolis, por exemplo, o próprio estado do Rio Grande do Sul, que ano passado passou por toda aquela situação. Então, gente, mas é e me desculpe que eu vou dizer, para mim isso é plantar terrorismo. É a minha opinião. Isso é vender catástrofe. E tem gente que se aproveita disso. Pode até ser que aconteça, não estou dizendo que não, quando sou dona da verdade. Qual o sentido disso? Para mim, não faz sentido. Eu acredito em mudanças geográficas, geológicas, o que for. Mas eu não sei, é um sentir meu. Eu não acredito nesses absurdos que a gente ouve falar por aí. Então, assim... Realmente acreditar na catástrofe é a pior de todas, porque enquanto você acredita naquilo, é aquilo que você está criando. Resumindo esse áudio do Vital, no meu entendimento, é isso. Se você fica só focado naquilo, se houve uma notícia, não, porque fulano de tal falou que vai acontecer tal coisa. Gente, desde que eu nasci já deve ter caído uns 488.759 meteoros neste planeta, dizendo que ia acabar com a vida aqui. Mas o que é isso? Meu Deus, um meteoro. Meu Deus, vai acabar com o planeta. É o que eles querem. Eu acho que a gente já entendeu isso. Então, cabe a nós, pessoinhas que estão com a consciência um pouquinho mais expandida, não vibrar nessa frequência. Eu acho que já tem até outra. Acho que semana passada tinha uma notícia que não sei quando aí vai vir um meteoro, não sei o quê. Puxa vida, é isso aí. Entendeu? Gente... O negócio é confiar. Confie no plano, inclusive no seu plano de alma. Não vai acontecer nada que você não tenha pedido para você. E entenda, todas as vezes que você ouve uma notícia catastrófica, uma previsão, uma profecia catastrófica, o que eles querem é que você ceda a sua energia para alimentar este tipo de situação, para que de fato aquilo ocorra. Por mais que a Terra tenha mudado a sua linha de tempo e a gente saiba que o Armagedon já foi para o saco, nós ainda estamos numa fase que requer muita vigilância. E a vigilância é pela tua energia, pela tua alma. O foco somos nós. Vejam, quem está preso na televisão assistindo aquela lixaiada, está preso na televisão assistindo aquela lixaiada. Agora, quem está no caminho do autoconhecimento, da expansão de consciência, acessando informações como essa, né, da importância de se manter um padrão vibracional elevado, esse é o alvo. É desestabilizar, é desestruturar. E é isso que a gente não pode permitir. De jeito maneira. De jeito maneira. Ocupe seu tempo com o que é útil para você, para as pessoas no seu entorno. Seja você mesmo, faça o seu melhor, se dê momentos de alegria, de prazer, sabe? Busque o que te entusiasma, o que te realiza, o que te encanta. Busque conexão com o seu eu superior, com a natureza, com Deus. Busque o que te eleva e saia disso. Se conectar com esse tipo de energia não vai acrescentar absolutamente nada. Ao contrário, só vai drenar sua energia. Ah, ele falou uma coisa muito importante, né? A pessoa que
que vive na energia da catástrofe, né? Aquela coisa, fica alimentando aquilo, passa uma vida inteira alimentando essas coisas. Realmente a vida dessa pessoa é uma catástrofe. Ela não vive, ela está o tempo todo esperando que alguma coisa ruim aconteça. A pessoa dessa não vive. Tem coisa pior do que viver e não viver? A vida está aí para ser vivida, experienciada. Quantas possibilidades, quantas maravilhas a vida nos oferece, desde que nós, como o Vital falou, né, o universo não dá nada para ninguém, nem toma, ele troca. Quantas coisas nós podemos trocar com a vida, oferecer e receber, né? A lei do equilíbrio entre o dar e receber. Quanto a gente pode doar e quanto a gente pode receber da vida, do universo. Hoje a gente tem acesso a tanta coisa bacana para nos fazer, para nos tornar pessoas melhores, para nos levar a patamares mais elevados, para nos ajudar no trabalho de elevação das vibrações. Para que perder tempo com catástrofe, com notícia? Isso tudo vai ruir, já está ruindo diante dos nossos olhos e precisa ruir. O que a gente precisa é estar em paz conosco. A paz começa em mim. Já dizia Morno Simeona. A paz começa em mim. Não adianta almejar a paz para o mundo se eu vivo um inferno pessoal, se eu vivo a minha guerra. É em mim que eu preciso trabalhar essa paz. É em mim que eu preciso trabalhar essa abundância, essa bonança, essa tranquilidade, essa fé, essa confiança, essa certeza de que tudo segue o caminho que precisa seguir. Não se esqueçam que a mídia ainda trabalha pro lado de lá. Embora eu acredito que já tem umas coisinhas aí que... Mas, pela programação que está aí, a gente sabe que ainda tem muita presepada. Então, pra que perder tempo com isso? Ou como ele disse, né? Às vezes você tá num lugar, às vezes você vai num lugar, parece que não tem outra coisa para esse povo colocar, né? Eu já falei disso. É só na Rede Nojo de televisão. Bota uma música, bota um canal que toca música, sei lá, qualquer coisa, aquelas imagens. Tem tantos vídeos no YouTube com aquelas imagens bonitas, aquelas musiquinhas. Por que não coloca isso? Mas se você estiver num local onde estiver passando qualquer porcaria, não só da Rede Nojo, mas as outras emissoras vão no mesmo pé, tenta abstrair. Como é que era aquela frase que eu dizia? Finge demência e abstrai. Leva um bom livro, ande com um bom livro na mão. Ande com um livro na mão. Não, se você puder, nem tem uns livrinhos pequenininhos, até de mensagem. Anda, quando você for num ambiente desse, você pega lá e fica lendo seu livrinho. Pode ser aí uma pequena dica, para você não ficar conectado com aquilo, porque 2 minutos com aquilo, você... Deus me livre, não sei como é que eu como. Mais uma vez, não sei como é que o povo aguenta ficar ligado em televisão. Mas vamos lá. A Terra, né, uma das escolas mais difíceis do universo, ela tanto, entre aspas, produz grandes mestres, como também os maiores curvas de rio, vamos dizer assim. Realmente o que a gente fala da dualidade, né? Da dualidade, porque essa escola é muito intensa. Quando você ouve alguns conteúdos dizendo que nós viemos para cá, nós nos prontificamos a vir para cá e muitos não vieram, a gente entende bem por quê, né, gente? Porque realmente não é tarefa simples estar nesta grande escola terrana. Mas enfim, e assim, para encerrar, essa questão que ele falou, né, de você conseguir já viver uma quinta dimensão estando na terceira, gente, isso é óbvio. E um dos, digamos assim, caminhos é esse, é se desconectar dessas energias de catástrofe. É você viver o seu propósito. Qual é o seu propósito? Não sei. É viver a sua vida. É viver o que você ama fazer. É ser você mesmo. É fazer o seu melhor. É fazer o seu, cuidar de si, cuidar do entorno. Cuidar no sentido assim, você não tem que abraçar as dores do mundo. Mas você pode colaborar. Quando você vive o amor, o respeito, a compaixão, a solidariedade, a alegria, a gratidão, você está vivendo em quinta dimensão. Não precisa ascensionar para isso. Aliás, no meu entendimento, o grande exercício é esse, é trazer a quinta dimensão agora, apesar dos desafios. Não quer dizer que a gente não vá. A questão é que quando a gente cai, a gente fica menos tempo lá embaixo, a gente já sobe.
E a gente vai ficando cada vez menos tempo lá embaixo quando eventualmente a gente caia, à medida que a gente vai trabalhando essas energias de quinta dimensão, porque cada um vive a dimensão correspondente à sua frequência. Quem está muito conectado com catástrofe, tragédia, essas coisas, tá aqui, ó. E cada vez mais perturbado, cada vez mais, né, conectado a isso. Quem está vivendo fora dessa bolha e consegue entender a importância de se manter bem, de se trabalhar, tá aqui, ó. Tá aqui. E qualquer um pode fazer esse movimento de subida, mas precisa querer. Certo, minha gente? Aí está o conteúdo dessa semana do nosso querido Vital. Eu vou deixar o link dos 3 vídeos que eu mencionei aqui, mas vocês, obviamente, que acompanham o canal do Vital, sabem que ele tem postado aí vídeos com constância, inclusive vídeos onde ele responde perguntas, textos antigos. Quem não é inscrito, se inscreva lá no canal do Vital também, tá bom, criançada? Um abraço, Vital. Gratidão por tudo, meu querido. E vocês, fiquem com Deus, criançada. A gente se vê aí no próximo conteúdo. Beijo para todos. Até a próxima.